pessoal, então temos na sequência, vou pedir um pouquinho mais de paciência, eu sei que não é muito fácil, né? Mas temos aí na sequência o professor Marcos Ventura e sua equipe, né? Com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Professor Marcos está por aí? Professor Nádia, eu vi o Miguel, professora Sandra. Quem assume a palavra? Então, nós hoje, né, vamos conversar um pouco sobre alguns trabalhos da Propet, junto às chefias. Nós já fizemos uma pré-apresentação junto aos docentes novos que ingressaram há pouco tempo na Unicentro, passamos algumas informações, não necessariamente as mesmas que estamos passando hoje. Quaisquer dúvidas, se vocês tiverem, vocês podem perguntar ou durante a apresentação, ou no chat, ou, se quiserem também, no fim da apresentação de toda a parte da Propesp, tá bom? Como falei, começa por mim, eu vou comentar um pouquinho da capacitação docente, depois a Sandra, professora Sandra, núcleo de pós-graduação, vai comentar um pouco sobre as especializações, e o professor Farinha um pouquinho da pesquisa, tá? Vou colocar a apresentação. Quando eu ingressei no Unicentro, eu fui chefe de departamento 2 anos após, então eu entendo muito bem as dúvidas, principalmente daqueles chefes que estão começando, né, pela primeira vez estão assumindo a chefia. Então, o que nós vamos apresentar hoje é um sumário de algumas das atividades da Propesp. Cada equipe depois, quando finalizar a sua apresentação, vai colocar lá informações tanto de contato quanto de e-mail, para que vocês possam tirar dúvidas mais à vontade no segundo período, tá bom? Então, fiquem à vontade, eu conheço um pouco o sistema, eu sei que muitas dúvidas vão surgir ao longo das chefias, mas eu quero parabenizar vocês terem assumido essa tarefa, é muito importante toda essa participação nossa junto a essas instâncias da Unicentro, tá? E fiquem bem à vontade, quaisquer dúvidas que vocês tiverem ao longo da apresentação ou após, por favor, entrem em contato, nós estamos à disposição junto à Propesp. Eu vou comentar rapidamente um pouco sobre a capacitação docente, tá? Que é um dos quesitos importantes que passam pelas chefias de departamento. Essa capacitação, ela está vinculada à diretoria de pós-graduação, passa por mim e também pela Carmen. A Carmen é responsável por esse setor, a Carmen está nos assistindo. Se surgirem algumas dúvidas, a Carmen também vai poder conversar com vocês, tá? Essa capacitação docente, ela está inserida na resolução 71 do CEP de 2010, tá? Esse afastamento docente, muitos professores já usufruíram disso, né? Às vezes até conhecem bem como é que funciona o sistema. Esse afastamento ele tem que estar previsto num plano de capacitação docente, muitas vezes enviado aos departamentos. Esse pedido, então, é sempre iniciado lá no departamento, tá? Em qualquer momento que o docente entender que deve ser feito, e de preferência, isso é muito importante, pelos trâmites, que sejam no mínimo 3 meses de antecedência, para que se possa tramitar de maneira tranquila. Vejam, algumas situações interessantes. Algumas vezes, o docente que solicita um afastamento, por exemplo, para pós-doutorado, é contemplado com uma bolsa de uma agência de fomento. Então, é sempre bom prever, no mínimo, 3 meses esse pedido, porque o trâmite ele leva um tempo para ser analisado, tá bom? Eu falo da questão da bolsa, porque algumas vezes a contemplação dessa bolsa e ela tem que ser iniciada talvez 30, 60 dias após. Então, esse tipo de situação tem que ser um pouco analisada, se não é preferível algumas vezes, se for o caso, essa antecipação do pedido em relação ao resultado de alguma agência de fomento em relação a alguma bolsa, tá bom? O afastamento, ele pode ser tanto de maneira integral ou parcial, não é comum parcial, tá? Se alguém tiver alguma dúvida após como funciona o parcial, nós podemos comentar, geralmente é pedido de maneira integral, e esse afastamento, os chefes devem ter o cuidado, que geralmente é 25% do total dos professores efetivos do departamento podem estar em afastamento, um quarto, né, 25%, tá? Se acontecer alguma excepcionalidade, alguma situação sui generis, que haja necessidade, entre em contato, e que isso pode ser feito uma análise, talvez e até, né,
para conselhos superiores. Esses afastamentos, né, para capacitação, eles, tanto em regime integral ou parcial, eles têm um prazo fixado, tá? Esse prazo, a não ser que haja alguma consideração diferente, é do mestrado, 2 anos, prazo máximo, doutorado, 4 anos, e pós-doutorado, 1 ano, tá bom? Então, é muito importante se atentar a esses prazos máximos que são dados para que haja essa capacitação docente, dependente da situação. O acompanhamento desse desempenho docente é feito na DIRPG, tá? Então, durante toda essa capacitação, nós ficamos acompanhando como é que está a situação, o desempenho, e isso não é nada muito burocrático, é só um relatório anual que é mandado pelo docente para a DIRPG, tá? Então, nós acompanhamos se está havendo, se o cronograma está sendo seguido, e principalmente se os docentes estão matriculados. É importante sempre encaminhar para a gente a questão da matrícula, que esse vínculo sempre tem que estar ocorrendo, tá? Esse relatório, então, ele ocorre anualmente, tá? E geralmente é protocolizado até 31 de março do ano subsequente. Cuidado com a inadimplência, tá, pessoal? É importante que não haja atraso, que isso pode implicar no cancelamento do afastamento. Aí deve haver o retorno e depois toda uma discussão da entrega do relatório. Quaisquer problemas que ocorrerem no meio do caminho, por favor, entre em contato conosco, né, que pela nossa experiência, nós vimos várias situações, nós podemos dar uma orientação de qual que seria o procedimento correto, dependendo da situação, tá bom? E algumas intercorrências podem ocorrer, né, nós não queremos, mas podem, e nós podemos, então, orientar o que deve ser feito independente da situação, tá bom? Após a conclusão, né, das atividades, o curso de mestrado, doutorado, né, principalmente para a instituição brasileira, mas pode ser também estrangeira, deve ser apresentado alguns documentos. Uma declaração de conclusão ou ato de defesa, tá? Autenticado em cartório, é importante ressaltar, tá? Ou por algum funcionário que esteja responsável na instituição, também histórico escolar, tá? Vejam, assim que possível, deve ser entregue o diploma, tá? Essa cópia do diploma deve ser entregue para que nós possamos fazer o trâmite desses documentos internamente. O que acontece? Normalmente, a ata, né, se for no caso do mestrado ou doutorado, a defesa ela tem uma validade em geral de 1 ano. Espera-se, então, que nesse intervalo de tempo possa ser, então, entregue uma cópia do diploma lá para a DIRPG, tá? E entre outros locais da Unicentro. Bom, quando é finalizado esse prazo de afastamento, né, findo, ou acontece um cancelamento, o docente deve retornar de imediato suas atividades nas funções da Unicentro. Vejam, qualquer situação de cancelamento ou finalizou o cronograma previsto, deve haver o retorno imediato, tá? Isso é muito importante. Como eu disse, né, se houver um cancelamento, independente da conclusão do curso, tá? Então, o docente que interromper ou concluir o afastamento sem a conclusão do curso ou do estágio pós-doutoral, deve apresentar a despejinha uma justificativa para a não conclusão, tá? Existe um formulário próprio, tá? Informando essa questão. O docente, nesse caso, fica obrigado a permanecer na instituição, em suas atividades normais, após o retorno, né? No mínimo, isso é muito importante, por tempo igual ao do afastamento e com o mesmo regime de trabalho. Ou seja, se houve um afastamento de 2 anos para o mestrado, eles têm que estar na instituição no mínimo 2 anos. Doutorado 4, pós-doutorado 1. Isso se ele exerceu, né, se foi exercido esse período total que é previsto em regulamentação. Ok? Também a licença sabática, que é uma resolução 034 CEP de 2004, ela passa lá na DIRPG, ela é concedida aos docentes a cada 7 anos de exercício efetivo, né, na Unicentro. O período dessa concessão da sabática é de 6 meses, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, né, para os docentes. Em algumas situações, por exemplo, salvo engano,
quem tem insalubridade, ela é interrompida, tá? No caso da insalubridade, nesse caso, é interrompida. Em geral, tem preferência para usufruir a sabática o docente com maior tempo de serviço na instituição e, caso ocorra um empate, né, atingir o limite máximo, o de maior titulação acadêmica. É muito comum haver o acúmulo do período de licença sabática ou outras licenças. É muito comum, né? E o docente pode exercer esses 2 períodos subsequentes, tá? Isso caso seja o caso. A licença sabática é concedida mediante sempre justificativa para a realização dela, tá? Ela é um pouco diferente da especial. Então, uma pesquisa programada, muitas vezes uma atividade feita em algum instituto de pesquisa, uma universidade, e tem que ver uma comprovação, tá? Do local que está recebendo lá docente para esse tipo de atividade. Um estágio de caráter avançado, técnico, científico, né? E que onde possa ser realizado todo esse trabalho realizado pelo docente, tá? Muitas vezes mediante um termo de convênio celebrado com o Unicentro. Então, quando é analisado, é muito importante, né? Muito importante que essa pesquisa, estágio, esse trabalho realizado, ele tem alguma relação com a atividade docente, tá? E principalmente a área que o docente está atuando. É muito interessante que isso ocorra. Em relação ao GIRPG, que existem outras atribuições ao GIRPG, nós comentamos, como eu falei no início, junto aos docentes que ingressaram agora há pouco, nós comentamos um pouco da questão de programas de pós-graduação, entre outras coisas, mas em relação às chefias de departamento, seria mais essa questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem ficar à vontade. Esse é o site dos formulários, onde estão toda a legislação e formulários para a capacitação docente, né? Caso vocês quiserem dar uma verificada. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato. A equipe, então, hoje, estamos na diretoria de pós-graduação, eu como diretor, a Andréia, na chefe de divisão de programas de licença, e principalmente na questão que eu comentei hoje com vocês, é a Carmen de Oliveira. Ela é a chefe da divisão de qualificação docente. Então, tem os e-mails e telefones, vocês fiquem muito à vontade, quaisquer questionamentos, nós estamos lá para tentar resolver para vocês. Olha, muito obrigado. Não sei se alguém fez algum questionamento no chat aqui. Então, boa tarde. Boa tarde. O Gilmar da Filosofia. Eu tenho só duas dúvidas, na verdade. A primeira delas, em relação à sabática e a licença de pós-doutorado, tem alguma delas que o docente tem preferência para gozar, para tirar essa licença? Digamos que 2 professores queiram, tenham interesse em sair. Elas são ambas licenças de aperfeiçoamento. Tem algum critério que possa ser utilizado se o professor que sai para pós-doutorado ele tem preferência ou o professor que pretende gozar a licença sabática? Professor, se não for atingido os 25%, não há problema. Mas como que o nosso departamento é um departamento muito pequeno, só é possível sair um docente por vez. Então, teria algum critério que amparasse isso ou não? Ou teríamos que resolver internamente? Sim, seria interessante se a chefia, dentro do CONDEP, resolvesse internamente, para ver essa questão. Se passasse, algumas vezes, professor, na experiência que eu tenho, digamos que atingiu 27%, digamos, que não são os 25%, talvez seja interessante mandar para os conselhos para ver a discussão e explicar uma situação dessa. Mas, se não, professor, seria interessante primeiro a discussão no departamento e a preferência em geral para o docente mais antigo do departamento. Sim. E veja, e muitas vezes, professor, tem uma questão que eu acho que por isso que a discussão do departamento é importante. Se um professor já saiu para uma licença sabática ou outro já saiu para o pós-doc, é interessante dar oportunidade, uma sequência para os outros que não tiveram oportunidade. Sim. Ótimo, entendi. E outro ponto é essa licença capacitação que afetou os professores que entraram nos últimos concursos. Essa licença capacitação, ela entra, digamos assim, nesse mesmo critério da licença sabática e de pós-doutorado,
nesse cálculo dos 25% ou ela não interfere? Até porque essa licença capacitação, a gente tem um prazo até a próxima para a gente tirar. Ela entra, digamos assim, nessa contagem dos 25% ou não? Ou pode ter alguém afastado numa licença sabática e um pós-doutorado e mesmo assim termos essa licença capacitação? Qual que é a licença capacitação que você está falando, professor? Porque essa última do memorando essa é 2020, 6 meses. Que é aquela que substituiu as licenças especiais. A especial não é conosco, professor. Não é? Então, desculpa. Não é conosco especial, desculpa. A nossa é a sabática. Por isso que eu não entendi. A Páscoa de PG é a sabática. Então acho que ok. Então, acho que não deve haver problema. Só isso, então. Não, professor Gilmar, mas se o professor tiver quaisquer dúvidas, tá? Se houver uma questão, o senhor entre em contato, a gente pode pegar a questão da legislação, das preferências, mas geralmente é interessante, quando possível, essa discussão interna no CONDEP, mas se não for possível, porque muitas vezes pode acontecer que há um represamento mesmo, acontecem oportunidades iguais, e muitos professores pretendem sair naquele momento, a gente pode conversar e ver como trabalhar a situação. O senhor fica à vontade, tá? Nós temos contato, a apresentação está gravada, e nós podemos conversar daí. Obrigado pelas perguntas. Ok, obrigado. Bom trabalho, professor. Desculpe, quem que é o próximo? Então, é uma dúvida mais pontual também em relação à sabática. Nós tivemos um processo no departamento há pouco tempo, e existe alguma orientação em algum regulamento, eu falo por desconhecer mesmo, porque nós procuramos e não encontramos, sobre um plano de trabalho para a licença sabática, porque, assim, o que o professor ele precisa obrigatoriamente apresentar? O seu currículo Lattes e ele tem que apresentar um plano de trabalho, um projeto de pesquisa, um plano de atividades, o que ele precisa apresentar? Nós realmente não encontramos essa orientação e nós fizemos o processo em analogia a um processo que nós recebemos de outro departamento, mas nós não encontramos essa orientação, então fica a dúvida. Professora, geralmente é um cronograma e um plano de atividade, ele é bem simples. Eu vou fazer o seguinte, a professora poderia me encaminhar um e-mail solicitando isso, que eu mando um formulário e encaminho direto para a professora. Um cronograma bem explicando quais são os itens que devem constar no processo para a licença sabática. Mas ele é bem simples. O que precisa, que é muito... Entre os itens que preciso, professora, é importante ter uma assinatura, um documento de quem está recebendo. Isso é muito importante, tá bom? Mas a minha dúvida só é, isso está disponível, porque agora a gente já tramitou o processo, porque a gente pegou o processo de outro departamento e fez igual, né? A minha questão é, isso está disponível, essa informação? Está, professora, tem alguma resolução. Quando for mandar esse processo, professora, a professora puder me encaminhar um número, isso vai passar por mim, mas eu vejo aonde está e dou uma checada, ver se está tudo ok. Se a senhora puder passar o número do processo para mim, tá bom? Mas é bem simples, não é... A licença sabática, o pedido é bem simples. Professor Clayton, tudo bom, Clayton? Belezinha. Seguinte, a gente tem uma demanda no departamento, professores querem se afastar dentro dessas duas modalidades de licença para capacitação. Uma resposta você já me deu. Na verdade, eu quero uma orientação um pouco geral, né? Como eu estou na chefia há pouco tempo, na vice-chefia, no caso, eu estou ali querendo organizar isso. A gente tem vários professores que já realizaram, alguns, não vários, mas alguns já realizaram o pós-doc, e vários têm interesse na sabática. Né? A questão da antiguidade, você disse, quer dizer, mais tempo no departamento seria um critério. É isso a observar? Isso. O que mais que você me recomenda para que a gente encaminhe isso com o departamento? Né? Porque a ideia é criar, assim, uma planilha pensando as saídas para a gente poder se organizar. Sabido, então, 25%, um quarto, não é? A gente se organizar e ter uma previsão de saída, né? Até médio prazo, né? Pensando daqui até 4 anos aí, essa saída. Então, um critério, primeiro seria isso. Quantos querem? Tá. Quem tem mais tempo no departamento? Que critérios mais que você me ajuda, você, pela tua experiência, me lançaria, me orientaria para pensar essa construção de um médio prazo da saída dos colegas, tanto para pós-doc quanto para a sabática, por favor. Eu vou comentar a minha experiência, que eu fui chefe de departamento, coordenador de curso de pós-graduação, e agora eu estou na DIRPG. Eu entendo o seguinte, o que eu penso, se estivesse na chefia de departamento, eu
entendo que quem não saiu ainda deveria ter preferência. É a primeira questão que eu vejo. Se teve algum docente, já teve a oportunidade de ser para um pós-doc, uma sabática, se vai ultrapassar os 25%, eu acho que é interessante dar oportunidade para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade e queiram fazer esse tipo de situação. Se mesmo assim der uma questão de represamento passar os 25%, o departamento, que é vinculado também à pós-graduação, pode, às vezes, entender o seguinte: olha, aquele docente, isso é um pensamento meu, tá, Clayton? Pensamento meu, se estivesse na chefia de departamento. Aquele docente que está no programa de pós-graduação ou está a ser importante para fortalecer a pós-graduação, por exemplo. Uma questão também, se o docente conseguiu, e eu acho isso muito importante, na minha opinião, se o afastamento dele para um doutorado, um pós-doutorado, está vinculado a uma bolsa de estudos. Acho que essa é uma oportunidade muito importante, não é fácil conseguir. Eu entendo que esse docente que foi contemplado com o projeto de pesquisa, uma bolsa CAPES ou de CNPq, deveria ter preferência, e também aquele pesquisador ou pesquisadora que conseguir um estágio no exterior. Isso é muito importante. Mas eu não vi, Clayton, até hoje vou estar há 15 anos na Unicentro este ano, eu nunca ouvi falar num problema de dar uma, vou usar o termo, represada, ter muita gente querendo e alguém não poder. Eu não vi isso até hoje, não é comum. E como é antecipado, existe um plano de capacitação, ou seja, uma tabela, muitas vezes o pessoal se organiza ali, e nunca vi problema. Mas se eu estou numa chefia de departamento, na experiência que eu tive, né, espero estar correto o que eu estou pensando, eu entendo que quem não teve a oportunidade deveria ter, e aqueles e aquelas que tiverem uma bolsa de estudos tem que ser olhado diferentemente, porque não é fácil, existe um prazo e tem que ser executado. Mas, geralmente, eu não vejo problemas. Não sei se eu te respondi, Clayton, se queria mais algum detalhe. Não, era isso. Como a gente está iniciando essa conversa, porque esse semestre a gente tem, a princípio, acho que 2 colegas que têm interesse no pós-doc para o próximo ano, né? Esse ano também está tudo muito confuso, né? Por conta de que estamos em 2020 ainda, 2021 no civil, não é? Calendário ainda 2020. Imagino que eles vão estar saindo para 2022, né? Para o ano que vem. A gente está pensando tudo isso para o ano que vem no departamento, se eu não me engano. Então, me parece que a gente tem 2 pós-doc e uma sabática. A sabática já está sendo executada, acho que a partir de agora, já do semestre agora de 2021. Mas não dá 25% daí, né? Não dá, isso que eu estou pensando. Então está tranquilo. Não é? A menos que haja esse represamento que você estava dizendo. Não é? E o interessante é para pensar quem sai primeiro, mesmo que não haja o represamento, para não sair todo mundo também, né? Às vezes ficar um pouco descoberto o departamento, a gente organizar a saída, né? A gente pensar direitinho ao médio prazo, né? Para não sair também os 25%, ficar sem um quarto, e de repente a gente ficar descoberto algumas disciplinas são importantes, da própria grade, né? Da graduação. E veja, os departamentos têm que ver isso, né? Claro que foi bem lembrado, os departamentos têm que deixar muito organizado que a saída não pode fazer com que alguma disciplina fique descoberta, ela tem que ser, né, coberta pelo próprio docente. Tu comentou uma questão também da saída de professores assim, para 2022. Me chamou a atenção uma coisa que está acontecendo por causa da pandemia, que, pelo que eu estou percebendo, por exemplo, umas pessoas estão planejando uma saída, por exemplo, em agosto. Vou dar um exemplo que é agosto, setembro desse ano. É bom ter um cuidado e ficar alerta com o processo, porque pode ser, por exemplo, a pessoa tem uma saída para Portugal, e não há como a pessoa se deslocar para Portugal, porque é um impedimento. Então, é importante comunicar de IPG sobre isso. Isso deve acontecer para todas as pessoas que quiserem sair esse ano ainda. Nós temos percebido que pode haver um atraso na ida, principalmente para o exterior, porque não tem como comprar passagem, os países vão exigir alguma vacina, enfim. Pode acontecer algo, devido à situação sui generis da pandemia, com que atrase essa saída. Então, é importante, né, essa alteração do cronograma entrar em contato conosco, tá bom? Quando tu falou, Clayton, eu achei importante a pergunta, eu me lembrei desse problema que é bem importante. Tá. A Daiane mandou uma pergunta no chat que apareceu, que é bem interessante, a questão das horas CRES, porque a gente fica também limitado não só aos 25%, mas também às horas CRES destinadas pela PROEM, para que a gente possa efetivamente contratar colaboradores para esses 2 tipos de afastamento específico que permitem a substituição com o professor colaborador, não é isso?
Clayton, eu não sei se pode haver substituição para o seu colaborador, não é do nosso setor ali. Eu não tenho como te responder. Eu até acho que não é, eu acho que é o professor efetivo que assume. Mas não tenho certeza, porque não passa, não é pelo nosso setor isso. Tá. É que a orientação que a gente tem é que, para o caso da sabática e do pós-doc, essas aulas podem ser ministradas por colaboradores. Isso eu não tenho inclusive, tem certeza, praticado. até durante o inteirinho dessa conversa, eu vou ver se eu consigo essa resposta. Por favor. Mas eu não tenho essa certeza, Clayton. Por favor. É só isso. Obrigado, viu, Nath? Não, nada, Clayton. Espero ter respondido e quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato. Bom trabalho na chefia lá do departamento. Valeu. Então, professor Cristiano, eu não tenho essa certeza que não passa pelo nosso setor, tá bom? Eu não sei se alguém mais levantou a mão. Podem ficar à vontade, antes que a professora Sandra comente no núcleo de pós-graduação. Alguém tem mais uma pergunta? Pode? Eu não tenho certeza, professora Fabiana. A Carmen comentou agora que não... Professor Nádia, eu já passei por essa situação, só esclarecendo, eu estou colocando aí, porque eu já busquei essas informações e pode sim, se tiver, obviamente, dentro do quantitativo de horas CRES aprovada para o departamento. Aí as aulas... Não é contratação, seria o que se já tem o quantitativo previsto, sobrando. Vamos dizer assim. Esse quantitativo. Se tiver dentro do quantitativo, a carga horária pode ser distribuída entre os professores colaboradores, sim. Pode aumentar a RT, inclusive, tá? Só não pode exceder essa carga horária aí, CRES. Que já prevista anteriormente para cada departamento uma hora X de CRES, né? Mas o que não pode é contratar novos professores com uma nova carga horária para isso. Okay. Exatamente. Tá. Obrigado, professora Fabiana. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Podem ficar à vontade, pessoal. Eu queria só fazer um comentário novamente. É só assim, não é a gente já tocou o nosso processo de licença sabática, enfim, mas eu encontrei novamente a resolução, nós já tínhamos tido acesso a ela, e não, na resolução 84, que a Carmen colocou ali, não tem nenhuma orientação específica sobre projeto de pesquisa ou plano de trabalho. Então, é um pouco nesse sentido, a gente está lidando com alguns documentos que são bastante imprecisos em relação à licença sabática. Então, talvez seja, só uma dificuldade que nós tivemos no departamento, e que talvez caiba uma revisão nessas orientações, né? Porque uma coisa é eu ter que ligar para você e perguntar, o que a gente precisa. Outra coisa é a gente ter um documento orientador que realmente oriente, né? E na resolução, ela está bastante vaga em relação à sabática, o que precisa, quais são os documentos que precisam ser apresentados, tá? Então, é só uma observação de uma dificuldade que a gente teve que talvez possa ser facilitada por uma simples revisão de documento aí. Professora, a sabática, assim, no período que eu estou, nunca teve um problema, assim, do processo em si. Eu estou há 1 ano e pouco de IPG, eu não vi nenhum problema. Geralmente, isso é bem simples. O que é extremamente importante é essa carta de aceite, né, do local que você está indo. Mas eu vou dar uma checada, sim, professora, se talvez seja interessante algum documento de um passo a passo que deve ter para a sabática. Pode ser que, além do trâmite em si, que é importante, que documentos ou que informações botar no processo. Isso que eu ia comentar, viu, Nádia? Se conseguir encaminhar isso para a gente, facilita o trabalho, né? Não que a gente não queira ler a documentação, claro, mas a experiência de quem já está acostumado a fazer o trâmite ajuda, né? Isso no passo a passo facilita. Clayton, professor Glaucio, eu concordo. Se pode facilitar e se pode orientar e facilitar o processo, não tem problema. Eu vou dar uma checada, professora, junto com a Carmen, de uma instrução simples ou de um documento de como tramitar, então, a sabática, tá? E quando estiver pronto, se fizer a análise na Propesc, nós tentamos encaminhar, então, para todos os chefes e para os setores, para dar até uma analisada, tá bom? Obrigado, professora Glaucio, Cláudio, pela dica. Boa tarde, professores, tudo bem com vocês? Bom, a gente planejou aqui uma apresentação bem rápida, né, sobre o núcleo de pós-graduação,
Eu vou colocar a tela inteira, porque geralmente é o que funciona melhor. Sim, Então, o núcleo perfeito. de pós-graduação, Lato Sensu, no PG, ele está coordenado por mim nesse momento, né? E trabalham comigo a Laisi, que trabalha com a seção de expediente de documentos dos certificados, a Luciane, TCC, a Janaíne, né, que inicialmente trabalhava no financeiro, mas que agora, além do financeiro, dá suporte também a várias outras atividades, a Bruna, que é a nossa residente técnica, o Thiago, que chegou à nossa equipe ontem, né, ele é técnico administrativo e veio cedido pela UAB, e temos no CDTEG a Ivonete, que cuida das duas residências, a residência multiprofissional e a médica, e em Irati, o Diego, né, que dão suporte. E as nossas estagiárias, a Amanda, a Flávia, a Jennifer e a Mirelle. O que nós fazemos no PG? Né? A gente faz toda a tramitação dos projetos de novos cursos de especialização, implantação do curso, auxiliamos na divulgação, na elaboração dos editais, das inscrições, enfim, né, damos todo o suporte para se implantar um novo curso de especialização. Fazemos também, né, a atividade que a DIAP faz para a graduação, que é toda a parte do sistema, lançamento no liceu, controle de notas e frequência, emissão de documentos, livros, classes, certificados para os cursos, né, de especialização e a finalização do curso. Acompanhamos, então, a finalização dos cursos com os trabalhos de conclusão desses cursos e os relatórios, né, que são devidos pelas coordenações. Bom, para a implantação dos cursos, os nossos regulamentos são a Resolução 60, de dezembro de 2014, para os cursos presenciais, e a Resolução 66, né, de dezembro do ano passado, para os cursos na modalidade EAD. Então, essas duas resoluções, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma proposta de curso, são esses dois documentos que vão nortear, né, toda a elaboração do projeto do curso, a implantação do curso, as matrículas, o que pode, o que não pode em relação, né, ao curso. A elaboração e a tramitação. Então, o projeto de criação do curso, ele é elaborado com um formulário próprio. Esse formulário a gente tem disponível na nossa página da especialização, né? Então, eu até coloquei aqui para vocês o link. Então, os dois formulários que a gente utiliza na especialização, né, são os formulários de proposta de novos cursos e modelo para elaboração, né, da oferta de novo curso e modelo de relatório final dos cursos de especialização. Eu assumi no PG no ano passado e a gente está trabalhando, a gente já reformulou, né, o regulamento da IAD e a gente está trabalhando para melhorar esses modelos de elaboração, de relatório, mas está vigente, então, esses modelos, por enquanto, que estão aqui. E, de toda forma, né, quando eles sofrerem alteração, eles vão estar aqui disponíveis na nossa página do NUPG. A tramitação. Bom, antes de falar rapidinho da tramitação, eu vou falar de algumas particularidades. Então, assim, se alguém no departamento, se o próprio departamento for propor um curso de especialização, esse curso precisa ter pelo menos 360 horas. Isso é básico para qualquer curso, né? A gente não abre um curso de especialização com menos de 360 horas. Quem pode propor curso de especialização? São os departamentos, né? Para os cursos presenciais, então, sempre quem pode propor um curso presencial é o departamento. O que acontece? Geralmente, a gente tem lá professores que têm interesse em oferecer um novo curso, esses professores elaboram toda a proposta e aí submetem ao departamento, né? O departamento aprova em reunião departamental e aí encaminha para nós, para o NUPG, para dar sequência no trâmite. E em relação aos cursos na modalidade EAD, a gente tem muitas parcerias, né, com órgãos externos. Então, quem pode propor curso na modalidade EAD? Além do departamento e além do setor, o NUPG pode propor curso e o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância. Então, os cursos na modalidade EAD, eles podem vir não só dos departamentos, mas também, né, do NUPG e do NEAD. A tramitação. Então, a tramitação, ela sempre vai passar nos cursos presenciais pelo conselho departamental, pelo conselho setorial,
Quando é na modalidade EAD, tramita também pelo núcleo de pós-graduação, pró-reitoria de pesquisa, né, por meio do NUPG, e vai para os conselhos, Conselho de Pesquisa e Extensão, e quando é o caso, também passa pelo CAD. Nos cursos da modalidade EAD, nós temos adotado a seguinte tramitação. Todos os departamentos ou todos os interessados e envolvidos, no qual, né, o processo passa aí para o relatório final. Então, para o relatório final, ele passa pelo departamento e depois vem para o NUPG. Para os cursos na modalidade EAD, por todos os envolvidos que passou, né, para dar origem ao curso, a gente também passa o relatório final, a gente também tramita o relatório final. Eu vou falar ainda mais um pouquinho, mas já vou deixar aqui os nossos contatos, né, então nós temos aqui a página da especialização, o nosso e-mail, nupg@unicentro.br, o nosso telefone fixo e o meu telefone particular. Como a gente está aí, né, em época de pandemia, então acaba que a comunicação pelo WhatsApp, ela tem sido bastante efetiva. Então fiquem bastante à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma necessidade em relação a informações do NUPG, em fazerem contato comigo. Então, voltando, né, aqui à nossa conversa, o que a gente tem recebido bastante dúvida dos departamentos? Bom, como os cursos geralmente são temporários, né, a gente tem aí, o nosso principal parceiro hoje para cursos de especialização é a UAB, né, são a UAB e o núcleo de pós-graduação, são os cursos à distância. Então, hoje a gente tem 4 cursos à distância sendo operacionalizados. E a gente tem 2 cursos presenciais sendo operacionalizados, e esses cursos estão parados, além das residências, que são 3 residências e um apartamento. Eu coloco já, professor Ronaldo, no chat aqui, meu celular. Então, o que acontece, né? Como o nosso principal parceiro é a UAB, então a gente tem trabalhado bastante aí, e gostaria já de chamar a parceria de vocês, né, para proporem novos cursos, para sondarem aí as demandas, né, qualquer proposta que vocês tiverem de curso, encaminhem para a gente ajuda vocês na elaboração dos projetos, a gente ajuda vocês, então estamos trabalhando, a minha perspectiva no NUPG é fazer frente, vamos dizer assim, às faculdades particulares que a gente tem aí com curso de especialização. Então, se vocês têm uma ideia de um curso, me contatem, né? A gente ajuda vocês a estruturar, a gente busca parceiro, a gente faz todo esse trabalho junto com vocês. O que a gente tem recebido de dúvida, como eu falava aí dos cursos de especialização, a tramitação. Por quê? Porque vocês, enquanto chefias de departamento, são a nossa interlocução com os coordenadores de curso. Então, a gente não tem uma caixa de trâmite de documento para cada curso, como os cursos são temporários, né? Exceto alguns aí que já estão na 3ª, 4ª oferta, como eu ia falando da UAB. A gente já recebeu bastante dúvidas de coordenadores, de chefes de departamento, que não sabem, por exemplo, chegou lá o relatório final, né? Chegou para vocês na caixa do departamento. O que eu faço com esse relatório final? Encaminha para o coordenador, e aí do coordenador volta para a gente. Então, assim, vocês sempre vão nossa interlocução com o coordenador do curso, cursos presenciais, ele é indicado pelo departamento. E como eu disse para vocês, às vezes acontece, e é o que mais acontece, do próprio professor do departamento ter uma ideia de um curso, estruturar todo o curso, e ele ser aprovado, e esse professor, né, é o coordenador. Então, vocês sempre vão ser esse nosso interlocutor, né? O departamento sempre vai ser, vamos dizer assim, o elo de ligação entre o professor e o NUPG, o professor coordenador do curso e o NUPG. Então, professores, quero deixar aqui mais uma vez o convite, né? A gente quer mobilizar aí o núcleo de pós-graduação. Então, se vocês tiverem alguma proposta de curso, tragam para a gente. A gente está aí para ser parceiro de vocês. E qualquer dúvida também podem entrar em contato. Ok? É isso, professor Nagy. Isso, professor Farinha. Pessoal, eu vou... Obrigado aí por estarem até essa hora, né? Uma boa tarde a todos, né? Bom, eu estou no momento na diretoria de pesquisa, a iniciação científica, né? O professor Farinha
na diretoria, né, é responsável pela divisão de pesquisa, a Viviane é responsável pela iniciação científica, né, e o Antônio é o senhor lá mais importante, né, o que paga as bolsas de iniciação científica, né, é o responsável por toda a execução, né, dessas bolsas aí. Né. E aí a gente conta ainda com o colega, né, com o Diego, lá em Irati, né, que faz toda essa ponte da diretoria e um pouco mais ligado à iniciação científica, né. Algumas coisas, né, o porquê que eu deixei aqui, né. Nós tivemos, umas 2 semanas atrás, uma reunião com os diretores, né, de setores, os diretores e os vice-diretores, né, para tentar dizimir algumas coisas que vinham acontecendo, né, e começaram a preocupar em função de não ter uma normatização, né. Primeiro, em relação à nossa pesquisa, né, que nós temos que ter a pesquisa, né, ou está vinculado à extensão, né, pelo projeto de lei, né, o 362 de 2018, ele é válido ainda, né, então nós temos que estar amparados aqui, né. O porquê que tinha algumas questões que preocupavam? As questões de documentação faltando, as questões fora de prazo, né, os períodos que ficavam em aberto, né. Então, nós estamos procurando verificar todas essas questões aí. Bom, o que vem regendo a nossa pesquisa na instituição, no momento, é a 59, né, de 2011, na qual nós temos as 2 modalidades lá, o PQC, né, e o PQI. Eu não vou passar todo ele, tá, pessoal? O que é interessante levantar aqui? Os formulários estão todos lá, né, os formulários de credenciamento, mas o que é importante? Salientar algumas coisas que a gente detectou e é importante, né, para quem está começando essas chefias aí, né, é importante estar atento. Bom, o PQC, pessoal, ele é 36 meses. O que nós detectamos aí? Alguns processos onde o solicitante solicitava o início lá em 2022, tá? Lá em 2022. Pelo regulamento nosso, nada impede, só que a pontuação e o currículo é a partir 3 anos, né? Nós vamos ver mais na frente, 3 anos a partir daquele credenciamento. O que significa isso? Se faltasse 1 ano e meio para o credenciamento, ele estaria computando só 1 ano e meio, que ele tem até hoje, tá? Então, tomar esses cuidados para não credenciar muito lá na frente. Quando tiver datas muito para frente, toma um cuidado ou entre em contato com a gente aí para a gente dar uma olhada aí. A questão também do grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa tem que ser da instituição e certificado pela Unicentro. Tá? Ele tem que ter essa certificação pelo professor Marcos, né? O nosso pró-reitor, ele tem que certificar. Obrigações, que ele tem que manter esse currículo, né? Sempre atualizado. A questão, quando nós temos os bolsistas produtividade, tanto da Fundação Araucária quanto do CNPq, é facultado a eles, né, somente colocar o comprovante de bolsista CNPq ou a Fundação Araucária e o anexo 1. Não precisa ter currículo, comprovante de grupo de pesquisa, somente o comprovante de bolsista, né? O PQC é individual, né? Antigamente nós tínhamos aí um cabide onde que se conseguia ter as pessoas, né? Mas não, ele é individual. Os 36 meses, né? Sugestão que ao estar vencendo né, o solicitante 3 meses antes solicite um novo credenciamento, tá? Para quê? Para não ficar descoberto. Em 3 meses vai dar tempo de tramitar em departamento e vai dar tempo de tramitar no conselho.
O que a gente detectou agora para final do ano? Solicitações, né, com PQCs vencendo em janeiro e fevereiro. Ele tem, dezembro e janeiro, tem essa cobertura, desde que obedeça, né, esse prazo dos 90 dias. Né? Não é protocolar. Lá no último dia, nosso último dia letivo aqui, né, e querer que o processo tramita. Ele não vai tramitar nem no departamento, nem no conselho setorial. Né? A declaração de término sempre é emitida pela gente, né, e não existe uma entrega de relatório. Né? O que existe é um novo credenciamento. Se ele não conseguiu, ele vai para um PQI. Né? Obedecer, pessoal, essa tabela de credenciamentos, o que sempre tem uma dúvida, né? Professor Farinha, você credenciou, fez o primeiro credenciamento na sua pontuação, quando terminou o primeiro credenciamento, foi para um PQI, né? Terminando o PQI, ele quis voltar para o PQC. Segundo credenciamento, não é o primeiro, é uma sequência. Primeiro, se teve um PQI no meio, é um segundo credenciamento. E assim, sequencialmente. Tá? Existe uma excepcionalidade, pessoal. Né? Como vocês trataram com o professor Nagent anteriormente, né? A excepcionalidade é o seguinte. Né? Quando um docente que afastou-se para pós-doutorado ou para pós-graduação, né, ele fica desobrigado a comprovar a orientação científica a orientação acadêmica e iniciação científica, num credenciamento de PQC. Porém, o mesmo, né, tem que ter 50%, né, de pontuação superior ao exigido no credenciamento. Vamos pegar um exemplo aqui. Segundo o credenciamento, para fazer o credenciamento do PQC, ele tem que ter 50 aquelas questões ligadas à sua pontuação, no Qualis, 1,5 pontos. Tá? No terceiro, 2,75, 2,25, né? Então, assim, 50% a mais. Tá? Não se aplica, tá? Não se aplica essa excepcionalidade a licença sabática, nem a licença especial sem vencimentos. Porém, para a licença maternidade, tá? Licença maternidade, a docente para fins de um novo credenciamento. Ok? Essa é o que nós temos lá. A tabela vigente que está aqui, né? A tabela vigente que está aqui, eu já vou comentar, também surgiu agora, uns 7, 8 dias atrás também, o que nós temos lá no nosso regulamento. Alguns têm dúvidas em relação a essa questão aqui. O PQI, pessoal, PQI, ele tanto pode ser para docentes como para servidores efetivos, tá? Como para servidores efetivos. Porque nós temos já no nosso quadro, né, muitos servidores com mestrado, com doutorado, né? É facultativo, já é possível eles orientarem na iniciação científica, já temos alguns orientando na iniciação científica, e eles podem se cadastrar também num projeto de pesquisa isolado. Tá? Terá a mesma questão ligada ao grupo de pesquisa, que ele tem que ser certificado pela instituição, que o grupo não está funcionando. O ano passado nós tivemos esse problema, sempre a gente checa. Quando não está funcionando, a gente procura checar juntamente com a Cláudia o que está acontecendo, se ele é geral, se ele é específico. Né? Sempre a gente está buscando essa atualização aí. O PQI é um mínimo de 12 meses, né? E um máximo de 24 meses que ele pode ser executado. Ou é 12 ou 24 meses. Tá? Quando estiver vencendo, também a solicitação com prazo, né, de antecipação de, no mínimo, aí, 3 meses para ser protocolado um novo pedido.
No PQI, diferente do PQC, nós temos a entrega, né, do relatório final, 30 dias após o vencimento, né, pelo cronograma. Terminou em janeiro, final de fevereiro tem que ser entregue. Poderá, em vez de entregar esse relatório, substituir com quales CAPES ou equivalente. Não, B3, B4, B5, ou alguma questão equivalente aí que esteja lá. Não pede que tipo de quales. Temos que aceitar, né? Bom, os trâmites, o que é interessante aí? Os trâmites, tanto para PQC quanto para PQI, o credenciamento hoje, né, ele está de maneira online, no protocolo, né, ele é realizado pelo docente. O protocolo vai despachar para o conselho, para o departamento, conselho departamental, né, conselho departamental vai distribuir para algum relator, né, para que faça apreciação desse documento e emitir seu parecer e ser aprovado no CONDEP. Por que eu coloquei bem isso aí? É possível, né, um chefe de departamento fazer ad referendo, né, o despacho, né, de um processo. O que a gente pede? Verifica a papelada, verifique se está ok, documentos estão assinados, não está faltando nada, tá? Por quê? Lá quando pede aquela pontuação do Lattes, lá atrás, ela tem que ser comprovada, tá? Então, tem que estar ali os papéis ali. Se passou ad referendo, peça para alguém faça um parecer e ratifique, né, na reunião do Conselho Departamental. Tá? Encaminha-se para o setor também vai ter um relator, né, vai ter um relator e vai passar no Conselho Setorial. Após, será emitida uma resolução, né, a qual vem para nós, né, uma cópia da resolução e o processo vem para nossa registrar e nossa guarda. Tá? Registra-se e fica guardado ali na DIRPS, né, como para ter os trâmites. Hoje nós estamos com ele já há um ano, todo digital, né, aqueles que eram mais antigos, ainda de forma física, né, mas os demais já estão de forma digital. Tá? Então, ó, sempre fazer essa verificação. O que aconteceu? Documentos faltantes. Pô, mas passou o conselho departamental, passou setorial, 2 relatores, né? E não foi verificado, alguma coisa está errada, tá? Temos que cuidar disso aí, pessoal. Isso aí é um documento e é sério, né? A DIRPS ou a universidade não está cobrando, né? O que ele cobra? Ele vai cobrar lá, o pessoal da RH vai cobrar a resolução para você ter ela lá de guarda. Se existir uma fiscalização, é questão, eles vão, como nós tivemos aí, acho que o ano passado, né, atrasado, a questão dos pontos, né, que aleatoriamente sortearam alguns docentes e foram verificar. E o que é o problema? Se chegarem a verificar, né, e determinado processo que foi sorteado tiver problemas relacionados à documentação, né? Para quem que sobra? Sempre digo, sobra para quem emitiu o documento, o diretor do setor, né? Mas aí tem questões relacionadas ao chefe de departamento. Pô, mas deixou passar, o outro confiou, tá? Então, sempre confiram, é coisa muito rápida. Na dúvida, entrar em contato com a gente. Estamos ali diretão para resolver isso aí. O que nós estávamos com dúvida, rapidinho, em 2 conversas, nós resolvemos esses dias aí. O que é importante, ó? O novo credenciamento, 3 meses antes, tá? Não existe renovação e nem prorrogação, a não ser a excepcionalidade que nós tivemos o ano passado, né, em função desta pandemia. Então, ó, casos omissos são resolvidos pelo CEP. Nós tivemos uma lá, né, e alerta aos senhores para verificar com os colegas que pediram a prorrogação se não está vencendo. Tá? Já tivemos o primeiro, um deles vencendo isso aí. Tá? Não pode-se ter PQC e PQI simultaneamente. Ou é um ou é o outro.
tá? Não pode ter PQC e PQI. Porque alguns, eu tenho PQC, mas eu gostaria de credenciar também um projeto de um PQI. Não pode, ou você tem um, ou você tem o outro. Mas eu tenho um projeto que ele foi aprovado, né, num órgão de fomento. O que a gente tem adotado? O regulamento não tem essa questão. A gente solicita e faz uma guarda desse processo ali. Não existe relatório, não existe nada. Simplesmente a gente tem o conhecimento que esse projeto foi aprovado. Por quê? Quando a gente vai solicitar recursos para agências financiadoras, pergunto quantos projetos aprovados em instituições de fomento. Então, é interessante a gente ter o acompanhamento. É só para acompanhamento, ninguém vai cobrar nada, é saber que eles existem, né? Dessa importância aí. Bom, então, todo os processos, né, eles ficam na DIRPS. A DIRPS faz o registro e ela arquiva. E nós temos o acompanhamento ali como que eles estão. Anteriormente estavam de forma física, agora ficam na forma digital. Vamos ver no nosso retorno aí como é que vai ficar. Outra questão, né? Em caso de rescisão, exoneração, aposentadoria, transferência ou remoção, né, nós temos que encerrar esse processo, senão ele fica em aberto. Né? PQI, entregar na DIRPS, né, solicitação de cancelamento com a justificativa e um relatório antecipado com as atividades que foram desenvolvidas até aquele cronograma aí, que é o anexo 8. Todas elas estão apontando onde é que está dentro do regulamento. PQC, a solicitação de cancelamento com a justificativa e a declaração, que é o anexo 10, tá? Está lá. Então, é bem facilzinho. Aquele anexo preencheu, entrega na DIRPS, encerra o processo lá. Os cadastros, pessoal, do grupo de pesquisa. Quem cadastra, quem começa o processo é o professor Marcos. Então, o pretendente, né, encaminhar um e-mail para o professor Marcos, está aqui o e-mail, ou para a DIRPS, né, que a Cláudia vai receber, e vai dar um encaminhamento, solicitando o quê? Quem é o nome o líder do grupo de pesquisa, o nome completo dele, o CPF, né, e principalmente o nome do grupo, né, o nome do grupo. O professor Marcos vai dar o ok, e o pretendente a ser líder do grupo, ele vai poder entrar na plataforma, e aí ele mesmo vai fazer todo o credenciamento. O que nós recomendamos? Grupo não é 1, 2, é um grupo. Ter pesquisadores e ter estudantes. Ter graduação, ter servidores, não há problema nenhum, desde que esteja o quê? Trabalhando em conjunto. Porém, uma coisa, quando vai dar o título, né, disciplinar em florestas, tá? Criar um nome para o grupo. Tá? Só não pôr o nome grupo, porque numa busca, grupo deve ter um monte. Então, é aconselhável, né, que você tenha o nome de grupo de pesquisa. Cria seu nome lá. Né? O pró-reitor, né, é o que vai certificar. Após cadastrar, terminar, colocar as linhas de pesquisa, o que está sendo feito, linkar os pesquisadores a cada uma das linhas, os estudantes, né, ele fica em aberto. Existe uma certa verificação para ver se não está faltando nada, né, existe uma certa verificação. Vou supor o seguinte, apenas criou o grupo, mas não inseriu nenhum novo participante, não inseriu as linhas de pesquisa, então ele não é certificado. Quando ele está tudo ok, né, ele é certificado. Tá? O professor Marcos, a Cláudia também faz a aferição, e eles certificam, né, este grupo de pesquisa. Ok? Até aqui? Bom, o Qualis, né, eu coloquei o Qualis aqui pelo seguinte, surgiu, está aí no ar, né, um novo Qualis, o pessoal chama o novo Qualis. Né? Só que é um Qualis que ainda
tem validade. Né? Ele não foi aprovado. Ele é um Qualis que fizeram o quê? Um Qualis único. Passarão a ter um único Qualis, independente da área do conhecimento. Só que até o momento é o Qualis antigo que nós temos lá na CAPES. Tá? Outra questão, ligado aos livros. Teremos aí um Qualis para livros. Né? Se forem verificar, a última notícia que nós temos é do dia 23 de novembro do ano passado, onde cada uma das áreas do conhecimento, né, estariam discutindo e trabalhando com os grupos de pós-graduação essas questões, né, ligados a quais seriam os Qualis que cada livro, como que eles receberiam esses Qualis aí. Existe um roteiro para tentar se chegar ao Qualis que receberia, mas ele não tem ainda uma validade. Falo isso porque lá na nossa tabela do PQC, né, nós temos lá livros com até 50 páginas, tal. É aquilo ali que nós temos vigente no momento. Né? Não temos um Qualis para livros até agora. Temos que vai estar indo. O pessoal está trabalhando, o Jó está trabalhando, eu tenho conversado bastante com ele. Né, algumas áreas vai ser extremamente importante essa questão. No momento que estiver implementado, com certeza nós temos que também estar adotando essa questão aí. No momento não está. Bom, o que nós temos lá também na diretoria de pesquisa? Né? O tradicional, né, a iniciação científica, com o PROIC, né, o PROIC com bolsas CNPq, Fundação Araucária e algumas bolsas institucionais. Temos o PIBS, que é um programa, diria que 98% financiado pela Fundação Araucária. Nós temos 2 bolsas, CNPq somente, né, que é os alunos de inserção social, e os alunos, né, do ensino médio, né, que é o PROIC Júnior, ou o PROIC EM, né, que nós temos aí há alguns anos, a gente vem trabalhando com ele, né, vem chegando mais gente junto para trabalhar. Tá? E também, né, um programa, né, de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. Por incrível que pareça, né, nós temos aí em torno de 270 professores, 270, 290, que efetivamente vêm participando nesses programas aí. O que é importante? Sempre que você tem um edital, solicitar, né, que essas pessoas, os colegas, participem. Né? Por quê? Fortalecer as diferentes áreas do conhecimento. É a partir dali que vão se fortalecendo. Ok? Bom, o que nós temos? Esses editais, saiu o quê? PROIC e o PROIT, tá? Que é de iniciação tecnológica. O PIBS e o PROIC Júnior estão na sequência aí para sair, tá? Os 2 estarão na sequência para sair aí, ok? Então, ó, o PIBS deve estar saindo, já está trabalhando com a Fundação Araucária, e o Programa Institucional de Iniciação Científica do Ensino Médio, que é financiado 100% pelo CNPq, nós temos 50 bolsas, né, que trabalha-se com as diferentes escolas, né, com os núcleos de educação. É um programa que está crescendo, não é tão fácil trabalhar, né, dentro da universidade já não é fácil, imagine trabalhar com o pessoal fora. Mas é um programa, né, que tem possibilitado muitos alunos, né, do ensino médio conhecer a universidade e vir para ela, né, saber o que ele quer conhecer, porque, incrível que pareça, a universidade ainda, para alguns, né, ela parece tão distante, né, pessoal? Eu deixei os nossos contatos aqui, da Propesp, o da DIRPS, né, e da iniciação científica, né, para qualquer dúvida, começar por ali, sempre digo, começamos por ali, e depois, na dúvida, a gente vai para o telefone, né? Tá, a Cláudia está aqui, a Viviane, o Antônio
e o Diego estão aqui participando conjuntamente com a gente. E aí estamos à disposição, né, para auxiliá-los, né, para auxiliá-los no início de chefia, né, à distância ainda, ó, eu só imagino, não deve ser fácil, tá bom? Agradeço a todos aí, né, e a gente fica à disposição aí nesse momento. Farinha, obrigado pela apresentação. Oi. Tem alguns questionamentos no chat. Se tu pudesse entrar no chat e começar a ver, tá? Começa para a professora Glaucia. Lê para mim aí, Nádia. Como? Pois não. Nádia... Alguns eu não sei o departamento, pessoal, se pudessem falar para a gente conhecer aí. Nádia, até se eu puder falar, na verdade, são questões que eu coloquei ali no chat, mas no sentido de pensar, né, da gente pensar sobre. Não estou necessariamente pedindo uma resposta, mas normalmente a gente não tem muitos espaços para comentar algumas questões, né, e eu acho que talvez esse seja um espaço importante. Então, a primeira questão é para a gente pensar um pouco, né, a regulamentação do PQC, ela coloca excepcionalidades em relação à orientação da IC, mas essas excepcionalidades não se aplicam à licença sabática, né, e aí, assim, por que não? Quer dizer, a gente tem uma licença que é direito do professor usufruir, uma licença de 6 meses, e como é que fica essa questão da IC? E aí, esse professor, para ele manter um PQC, ele vai ter que se programar para pegar mais ICs em outro período, enfim. Quer dizer, por que essa excepcionalidade não se aplica ao professor em licença sabática? Para pensar mesmo, né? Não estou propondo aqui, não quero uma resposta, enfim, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar na universidade mesmo. E uma outra questão é... A gente tem todo um incentivo e um estímulo, aí, quer dizer, incentivo não muito, né, mas, assim, a universidade a todo momento é provocada a ampliar a pós-graduação, nós precisamos ter mais mestrados e mais doutorados, e a orientação de pós-graduação, ela não é contemplada no PQC, né, nós temos que ter lá a nossa obrigação, e eu não é que a IC não seja importante de forma alguma, né, a IC é fundamental, até porque a gente entende que é o primeiro contato dos nossos estudantes com a pesquisa, mas, e o restante, e todo o tempo que nós dedicamos à pós-graduação, muitas vezes, tempo esse que nem está normalmente contemplado no nosso PIAD, né, todas as orientações de pós-graduação, por que isso não está também incluído no PQC? Então, acho que são coisas aí para a gente pensar enquanto instituição mesmo, né, de atividades que a gente desempenha e que muitas vezes parece que não tem grande impacto dentro do nosso cotidiano. Farinha, tu quer fazer algum comentário? Não sei se travou o Farinha. Tá. Glaucia, alguma coisa eu consigo. A 2011, né? 2011, o Nage, que me corrija aí, eu acho que nós tínhamos quantas pós-graduações em 2011, Nage? Se eu não me engano, 6, Farinha. Farinha, se eu não me engano, em 2011 eram 6 pós-graduações. Espera aí. Eu entro aqui, só um pouquinho. É coisa incrível. Só um pouquinho. Seis? Então, Glaucia, isso foi pensado lá atrás, né? Então, não eram todos que tinham um pós-graduação. Só acho que o Farinha está com problema de conexão, tá? Só aguardar um pouquinho.
Professora Gláucia, sua segunda pergunta foi em cima dessa questão, né, da pós-graduação não estar contemplada. Tá, o professor Farinha estava respondendo, vamos aguardar, tá bom? Nage, desculpa, enquanto o Farinha não vem, eu tenho uma inquietação aqui, até a gente já discutiu no nosso setor, se a Propesp está pensando alguma coisa na alteração do regulamento do PQI e PQC, porque essa era uma proposta que fazia sentido quando que a gente tinha o TID, né? E agora, como o TID não está mais vinculado ao PQI e ao PQC, as pesquisas elas estão diretamente relacionadas à atribuição da carga horária dos professores. Então, está sendo pensado qual é a proposta que a Propesp tem em relação à atualização desses regulamentos, se PQI e PQC vão ser mantidos, ou está sendo ventilado, digamos assim, uma outra proposta para atualização, principalmente a respeito disso, porque não faz mais sentido a gente ter toda essa burocracia de PQI e PQC, sendo que não tem mais o TID já foi incorporado ao salário. Então, acredito que seria o momento até da gente atualizar esse regulamento e talvez repensar a própria estrutura da pesquisa na universidade. Não sei se você ou sua equipe, alguém que estejam trabalhando em relação a isso, só gostaria de ouvir um pouco sobre esse ponto, se possível. Professor Gilmar, bom comentário que o professor fez. Está sendo pensado, sim. Só um minutinho, Faria. Está sendo pensado, sim, professor Gilmar. Primeiro, o professor comentou a questão do TID, e também é uma situação que tem que ser atualizada. É um processo burocrático, mas ele é uma lei maior que também exige um certo vínculo da pesquisa com algumas atribuições, principalmente em carga horária. Mas está sendo discutido, e da minha experiência, isso aí vai ser uma discussão, eu acho que tem que ser muito democrática, né? Discutir carga horária em função de pesquisa, extensão ou ensino, ela tem que ser muito bem discutida com todos os pares, para entendermos bem o que vai acontecer. Isso está sendo discutido, mas eu acho que isso é um processo um pouco mais demorado que os outros que têm tramitado pela Unicentro, que como mexe numa questão de pesquisa, ensino e extensão, e principalmente, né, professor, carga horária, tá? Que isso deve ter um encontro com a carga horária. Isso eu entendo que tem que ser uma discussão mais ampla, mas está sendo pensado, sim, professor. Está começando, é bem inicial, mas está sendo, porque eu concordo. É importante, de tempos em tempos, essa questão do PQC, PQI, ou outro nome que se dê, se for o caso, seja sempre atualizado e seja mais interessante para toda a comunidade. Mas está assim, tá, professor? O senhor Farinha retornou agora. Farinha, se puder continuar, por favor. Bom? Eu estou no celular aqui, Nage. Que eu acho que isso, sem o vídeo, Farinha, sem o vídeo é melhor. Legal, eu deixei, depois eu passo a apresentação, tudo aí. Gláucia, então, aquelas questões, muito foram ali, primeiro também em função de nós não ter tanta gente saindo, né, acredito eu que foi discutido. E da pós-graduação, nós tínhamos muito poucos cursos na época. Então, aí o que é? Quando você trabalha em conselhos, né, com a questão democrática, né, procura-se que tenha-se para os demais, né, mas hoje já se pensa que a pós-graduação tem que entrar. Tanto é que, se for verificar no regulamento de iniciação científica, que nós reformulamos, as orientações de mestrado e doutorado já estão lá. Por quê? Porque ele veio antes, ele veio depois, desculpa, tá? Então, essas questões, como o Nage colocou, o regulamento está sendo pensado, né, e ele tem todo um histórico, né, que exatamente no dia que o 2018, né, que o governador emitiu o projeto de lei 362, nós estávamos reunidos na sala dos conselhos, começando a discutir a reformulação do regulamento de pesquisa, tá, da universidade, com colaborações de departamentos, foi passado, foi tudo, e nós estávamos começando a discutir essa questão. Lembro bem, o professor Zanetti chegou com o documento, né, e disse: Farinha, eu acho que não adianta vocês avançar nessa discussão, porque o governo, né, lançou o projeto de lei, né,
que vai mudar tudo isso aí que vocês estão pensando. Paralisamos naquela época, né, e fomos estudar o regulamento. Na verdade, o TID está incorporado no salário, né, Gilmar? Mas desde que tenha o quê? Uma atividade ou de pesquisa ou de extensão. Se não estiver fazendo açaí, o cara está sujeito a perder o recurso. Eu digo, a lei é bem clara, ele não delimita o que é para fazer. É isso que nós vamos pensar a partir de agora. Logo depois, em 2019, montando conjuntamente, o professor Aldo estava ainda à frente, né, montamos uma nova comissão envolvendo ensino, pesquisa e extensão, né, e fomos para a sala, né, e vamos tentar padronizar tudo isso aí. Começamos os trabalhos, coisa e tal, começou a se discutir, né, as mudanças no governo, e faz isso, faz aquilo. Por quê? Para você ter a ideia do governo estadual é que você tenha mais ou menos um padrão para todos, né? É o que ele está buscando hoje. O porquê que a gente não retomou agora? Estamos esperando sair a LGU, para nós ver o que vai ser colocado lá. Não adianta nós avançarmos com as discussões nesse momento, né? E o que vem de lá? O que foi proposto? O que vai ser realmente aprovado? Então, ela só está em stand-by aí para a gente retomar essas discussões aí. Ok? Farinha, na sequência, eu tenho a pergunta da professora Daiane no chat, tu consegue acompanhar ali? A minha questão é a seguinte, quando alguém tem um PQI ou um PQC, né, tanto faz, e ele já concluiu aquela pesquisa, ele quer encerrar, ele quer começar uma nova pesquisa. É possível, antes que termine o tempo previsto, ele prestar o relatório e iniciar a nova pesquisa? Daiane, não, ele tem que cumprir aquele prazo ali, né? Não tem como, o regulamento não permite. Como ele está hoje, não tem como. Ele tem que terminar aquele prazo, né, para daí começar a nova... A pesquisa ele pode fazer, né? Agora, nós não podemos credenciar. Né? Nós não podemos credenciar. Como está o regulamento, a Glaucia colocou, ele é 2011, pessoal. Já andou, nós já mudamos, o Gilmar colocou, a universidade de 2011 para hoje é totalmente diferente. Então, nós temos que repensar tudo isso aí. Como ele está hoje, não tem. Tá? Ele está engessado ali. Né? Então ele tem que terminar, né? Antes pedir os 90 dias, antes pedir esse novo credenciamento, e aí seguir o baile. Tá? Seguir o seu trabalho. Ele pode estar trabalhando. Tá bom, Daiane? Tá, joia, obrigada. Ele está bem engessado. Se vocês forem olhar, ele não é fácil. Olá, professora, eu sou a professora Meire da veterinária, vice-chefe da veterinária. Uma dúvida, com relação ao PQC, eu continuo mantendo aquela classificação da plataforma Sucupira, eu não uso essa versão, essa classificação que está disponível. É o antigo, Meire, utiliza o antigo. Tá mesmo? Tá bom, então, né? Só essa dúvida que eu tinha, porque às vezes a gente passa por seleções aqui com esse novo Qualis, mas teoricamente esse novo Qualis não é oficial, né? Então teria que ser... Não, ele foi uma proposta ainda, né? Eu acredito que ele vai ser aprovado. Tá? Eu acredito que ele vai ser, mas no momento, se a gente for procurar na CAPES, não tem nada lá que nos dê essa garantia ainda. Tá. Então mantenha o que está na plataforma Sucupira. Então tá bom. Exatamente o que ele é ali, tá? Obrigada, professor. Sei, Meire. Farinha, a próxima é do professor Marcos Queiroz. Professor Queiroz, você poderia fazer a pergunta? A minha dúvida é o seguinte, Farinha. Esse PIBIC ensino médio, ele é voltado para algumas escolas, né? Acho que só públicas. Quais são? Vocês têm a lista, podem nos informar depois, para a gente tentar, porque a gente não tem muito acesso, até gostaria de ter alunos de ensino médio, mas sempre a gente tem essa dificuldade de contato com a escola, sabe? Perfeito, Queiroga. Como é que funciona o PIBIC ensino médio? Eu desde que iniciou, eu tenho e procuro ter. Eu acho legal, sabe? Ele funciona o seguinte, nós procuramos os núcleos, tá? O de Guarapuava e o de Irati,
e eles nos indicam quais as escolas que seriam trabalhar. Tá? No momento, Irati, eu sei do técnico lá, que está, mas isso aqui vai sair no edital agora, na sequência. Tá? Mas a Viviane, até se a Viviane tiver aí, Viviane, e quiser colocar no chat, tá? Nós podemos colocar, tá? Mas sai no edital as escolas. Por quê? Porque quando nós vinculamos o projeto ao CNPq, né, o projeto CNPq tem uma proposta da escola, o que ela vai trabalhar, né? E nós temos que seguir aquilo ali. Mas sempre o que a gente busca? Antigamente nós trabalhávamos com 3 escolas, tá? CDTEG uma, Santa Cruz outra, Irati outra. Hoje nós temos 7 escolas, tá? E eu acho que nós evoluímos nisso aí. Por quê? Nós tínhamos uma desistência muito grande. Por quê? Porque estava para... Vamos supor o Padre Chagas aqui. O Padre Chagas continua aí, né? 15 vagas Padre Chagas. E eles fazem a seleção dos alunos e nos encaminham. Nós entramos só com um plano bem simplesinho. Eles fazem a seleção dos melhores alunos e nos encaminham. Mas é extremamente gratificante isso aí. Olha, eu trabalho há anos, eu tenho 4 agora, estou acompanhando 4 aí. E é um negócio... Só escola pública mesmo, né? Só escola pública. Só escola pública. Tá? Não pode particular. Até a gente pensou em talvez buscar alguma escola particular, agregar não com as bolsas dali, né? Mas aí veio pandemia e coisa, foi tudo que a gente pensava por água abaixo. Né? Tivemos que nos adequar a tudo. Né? As minhas alunas, 2 eu conheço que elas estão já no 2º ano e 2 eu não vi ainda. Tudo online trabalhando. Mas algo bem interessante, pessoal. Sabe? Muitos deles vêm estudar, é a mesma iniciação científica, uma bolsa de R$100. No edital a gente informa quais são as escolas. O Diego faz um trabalho show de bola aí em Irati, mas show de bola mesmo. Ele corre atrás, ele vai na escola, vê aluno, ele não deixa muito... Tá? Mas já ele vai sair. O CNPq, o que ele edital PIBIC... Podem participar, diz a Viviana aqui, pelo novo edital. Mas eu confiro e coloco lá, tá? Beleza, Queiroga? Mas já ele vai estar saindo aí. E aí, chefia, a gente divulga para todos que dá para divulgar aí, grupos e coisas, e pede para ir divulgando. São 50 bolsas que a gente tem. Farinha, as outras inserções aqui eu acho que são mais comentários, salvo engano, tá? Eu não sei se tem... O Ivo levantou a mão. Então, o professor Ivo pode fazer a pergunta, e se tiver mais alguém querendo fazer algum questionamento, fique à vontade. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Professor Farinha, professor Marcos, professor Nájio. Tranquilos. Professor Farinha, poderia me esclarecer um pouquinho mais sobre... Acho que eu não escutei, ou passou batido, sobre o novo programa de ensino, pesquisa e extensão, como funciona, para quem é? É um projeto, né, onde que o pesquisador, né, ele deve ter, na verdade, né, atividades de pesquisa, de ensino e de extensão, né, e aonde que ele fica vinculado, porque ele está em 3 pró-reitorias, ele é mais simples, eu acredito que a coisa é por aí, Ivo, ele é mais simples, né? Onde é que ele fica vinculado? Qual a pró-reitoria? Por quê? Porque se nós formos observar o edital, eu vou tentando vincular as coisas aqui. O edital de iniciação científica tem que ter um projeto vinculado, né, à atividade de pesquisa na Propesp. Mas o projeto é o projeto de integração. Tá? Esse projeto de integração, ele tem uma carga de atividade de pesquisa, ele tem uma de extensão e ele tem uma de ensino. Então, ele é um projeto que vale nas 3. Ele fica registrado e lotado, né, na pró-reitoria que ele tem maior carga horária. Vamos supor o seguinte, de 100% lá, ele tem 60% é pesquisa, tá, e 20% é extensão e 20% é ensino. Então, ele vai ficar sob a guarda da pesquisa, na DIRPS daí. Tá? Ele tem, eu não lembro o número dele aqui agora,
deixa eu ver se não está aqui. Tá? Eu não lembro o número dele aqui, Ivo. Tá? Mas ele é bem simples de ser trabalhado. Tá? Professor, quem pode participar? O colaborador pode participar? Não. Não? Não. Por quê? Porque o colaborador não pode destinar carga horária, né? Ele pode, aí tem o serviço voluntário lá, né? Dentro do projeto de integração, isso? Tem o serviço voluntário. Né? Ele tem que ter um de serviço voluntário lá e daí pode vir para cá. Não, porque a minha ideia é o seguinte, professor Farinha, professor Marcos, né, professor Nájio, que a gente tem muito colaborador dentro do nosso departamento, né? E às vezes esse colaborador é só mão de obra. Então, esse projeto de integração poderia colocar esse colaborador para fazer alguma atividade de pesquisa, ensino ou extensão, né? Ele não pode ter destinado carga horária... Sim, sem destinação carga horária. Projeto e programa de ensino é elaborado e executado por docentes e efetivos em exercício na instituição. O professor que assume a coordenação pode destinar uma certa carga horária, tá? Pode incluir a participação de outros docentes da instituição, efetivos ou colaboradores, inclusive outros departamentos. Mas aí ele tem que ver essa questão ai, me fugiu aqui agora, do voluntário. Tá? Sendo voluntário, faz o voluntário porque ele não pode destinar carga horária. Entendi, tá? professor. Porque carga horária nós não podemos pagar, né? Vocês lembram bem o professor Osmar ainda? Turma, pelo amor de Deus, alguém faz isso aí. Lembro. Mas é um projeto legal. É bem legal, mas abre essa possibilidade. Tá ok, então. Obrigado, professor Farinha. Tá, beleza aí, Ivo. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu queria só fazer algumas colocações em relação a algumas questões que foram colocadas, que acho que é algo que a professora Daiane lá colocou a respeito das orientações de C, né, para PQC, e foi colocada a questão da pós-graduação. Então, talvez não deixar única e exclusivamente obrigar a ter a orientação de pós-graduação, né? Se a iniciação científica ou que também tivesse validade orientações de pós. Porque, às vezes, tem professores que têm PQC, mas não estão vinculados a programas de pós e acabam não tendo orientação de pós. Então, se vincular o PQC a orientações de pós-graduação, a gente pode acabar deixando professores que não estão vinculados a programas de fora. E a outra questão que foi colocada com relação à questão do TID, né, a gente entende que o TID agora é regime de trabalho, né, ou seja, ele não tem mais aquele caráter transitório que a gente tinha antes, né. E a gente vê que existe realmente ainda muita burocracia para que a gente possa vincular o nosso TID se é ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, eu vejo que dentro da universidade a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque a gente foi uma discussão bastante intensa em termos, digamos assim, fora da universidade, para garantir que isso fosse regime de trabalho. E muitas vezes eu vejo dentro da universidade, eu sei que isso está na lei e que a gente precisa estar com o TID vinculado a ensino, pesquisa ou extensão. Mas na Unicentro a gente vê que isso ainda é tratado de forma transitória. Eu acho isso muito temeroso e muito preocupante, porque se isso vaza lá para fora, a gente acaba correndo o risco de novo deles entenderem que isso é transitório e voltarem uma discussão que a gente já suou muito para vencer. E perder isso depois na nossa aposentadoria, isso tem um prejuízo, digamos assim, para o nosso futuro, né? Que é quando a gente não vai mais, digamos assim, tá atuando como profissionais, isso vai impactar de forma significativa na nossa qualidade de vida. Então, eu acho que na Unicentro a gente precisa, gente, eu sei que às vezes eu bato o pé em cima disso e as pessoas às vezes não entendem, mas eu acho que dentro da Unicentro nós ainda, eu sei que esse não é o momento para discussão, mas só que eu gostaria de deixar essa colocação, que nós precisamos deixar de entender o TID como algo transitório, entendeu? Então, é uma questão só de dizer para o nosso departamento pessoal, dizer para a instituição, que
O TID está vinculado a ensino, a pesquisa, a extensão, mas sem essa questão de entender que nós podemos perder esse TID, porque, na verdade, nós não podemos mais entender isso como transitório. Então, acho que quando forem pensar nessas discussões, deixar isso muito claro e que isso possa ser disseminado na universidade como um todo, porque eu confesso que eu tenho muito receio, porque em muitas situações eu vejo colocando essa questão de, o professor ainda pode perder o TID, entende? Então, assim, eu acho que ninguém se nega a esse processo, digamos assim, de dizer o que está vinculado. E eu ainda vou fazer uma pesquisa em outras universidades, porque eu vejo que a nossa burocracia dentro da Unicentro, ela é muito maior, é muito mais complicado do que em outras instituições, simplesmente para dizer que você está fazendo pesquisa. Eu sempre sou vinculada a projetos de pesquisa, seja PQC, seja PQI, sempre tive, nunca fugi a isso, não tenho medo de trabalho, não é essa questão, mas eu vejo que a gente ainda tem muita burocracia para isso, e eu acho que a gente deveria trabalhar isso de uma outra forma. Só queria deixar essa consideração e agradecer o espaço. Perfeito. Esse bate-papo, quando a gente conversou com os diretores, ele já veio à tona. Tá? Já veio à tona, a gente conversou bastante também. Aí nós tínhamos a tarde inteira, era só nós, né? Conseguimos debater a tarde inteira. Foi muito bom, sabe? Olha, amanhã eu vou participar nas agrárias aí. Foi muito boa a discussão, né? Sim. E levou a isso. Né? A questão Mas a gente essa. vê, Farinha, que o departamento pessoal não entende isso dessa forma ainda, entendeu? Então eu vejo que a gente precisa de uma mudança de atitude, de entendimento. Então, acho muito importante essas discussões acontecerem. Fico feliz de saber que isso está acontecendo. Eu acho que agora, quando a gente começar a mexer com a nova regulamentação, quando o Ivo perguntou, esse projeto de integração, ao meu ponto de vista, ele é muito perfeito. Ele é muito simples. Tá? Ele é muito simples. Ele vincula, né, a você as três atividades que você tem aqui dentro. E não te exime, né? Se tu tiver, eu dei o exemplo da pesquisa, puxei a brasa para o assado, né? Mas podia ter o 60% na extensão, 20% ensino e 20% pesquisa. Ele está tendo essas atividades aí, com uma burocracia um pouco menor. É um projeto novo, é uma regulamentação nova. Tá? Eu acho que esse aí é legal. E até equilibrar um pouco mais a valorização entre pesquisa e extensão, que a gente vê que a extensão agora com a curricularização, ela tem ganhado um espaço significativo, e a gente vê que a universidade ainda dá mais valor à pesquisa do que à extensão. E a gente pode fazer pesquisa dentro da extensão. Nós temos grupos, né, de extensão dentro da universidade que demonstram isso claramente. Então, tentar equilibrar essas questões, eu acho que é um diálogo bastante importante, algo que a gente precisa crescer nesse sentido, né? Não estamos de lados opostos, ou seja, estamos todos trabalhando e tudo tem a sua devida importância, né? Exatamente, tanto é que a gente está começando com a Lucélia e com a Vânia, né? Eles estão também num processo de reformulação, né? E a gente já começou a trocar as figurinhas, né? Trocar as figurinhas, chamar as pessoas, conversar e levar uma proposta. Tá? Mas eu acho que tem que andar junto. Ou talvez eu tenho batido o pé bastante com ela, ou talvez uma regulamentação única. Tá? Uma única. Nós não precisamos estar se dividindo tanto aí, tanto papel. Tá? Patrícia, só te chamando a atenção no negocinho. Da lei do governo lá é só pesquisa e extensão. O ensino, segundo eles, nós já ganhamos para isso. Aí o TID veio para a pesquisa e para a extensão. Tá legal? Beleza, estou à disposição. Ok, obrigada. Feito, menina. Obrigado. Alguém mais tem algum questionamento? Quer fazer alguma pergunta? Só uma questãozinha ali sobre a IC do ensino médio, como ainda não saiu o edital, não sei se daria, mas não tem como abrir oportunidade de alunos voluntários de ser de escolas particulares? Que até essa semana foi alvo de discussão aqui na minha casa, de conversa com a minha filha no ensino médio, perguntando como que faz para fazer iniciação. E eu incentivei ela, né? Mas ela está na escola particular, então
trava, né? Não possibilita. Eu acho que a gente fala tanto na universidade de equidade, de acesso, a gente poderia permitir que os alunos das escolas particulares também pudessem fazer, mesmo que fosse voluntário. Daiana, a Viviane colocou aqui que ela está com o edital pronto. Eu vou dar uma olhada nele, e aí nós levamos para o comitê de iniciação científica, e a questão nossa talvez do nosso jurídico dar uma olhada. Mas eu não vejo impedimento, né? O que eles não podem ter o acesso à bolsa. Tanto nós no PIBIC-EM nós não temos voluntário, porque sobra a bolsa. Eu tenho que dizer que sobra a bolsa. Né? Não sei o que acontece, né? Mas sobra a bolsa. Tá? Mas dá para a gente verificar isso aí, que esse está em tempo. Tá? A Viviane colocou... De repente sobra a bolsa, poderia destinar para interessados, que daí independe se é de escola pública ou particular, né? E recentemente o meu filho também estava fazendo, e como a gente mudou de escola, ele perdeu, e ele sentiu muito, porque ele estava gostando das atividades, né? Então, de repente, se sobra a bolsa, não tem porquê, talvez deixar aberto, né, para interessados. Eu vou verificar bem essa questão, tá, pessoal? Ok, obrigada. Tá bem, que legal. Marcão, quer falar, Marcão, aí? Não, até boa tarde para todos aí, desejar uma boa tarde, né? Eu cheguei agora do meio para o fim, né? Mais para o fim do que para o meio, mas eu estava em aula, né? Então, como eu tenho aí uma assessoria aí da Sandra, do Nage, do Farinha e todos os demais aqui, né? Acho que todos foram bem atendidos, acredito. Então, só para deixar uma saudação para todos, né? E que estamos sempre à disposição, né? Através do grupo de pós-graduação, das diretorias, né? Porque for preciso e possível, a gente está para ajudar e para dar os encaminhamentos. É isso. Aí é com nós aí agora, o chefe. Bom, pessoal, eu acho que já se estendemos demais, acho que está claro, né, que foi possível conversar. Nós estamos à disposição, colocamos os contatos. Todos nós desejamos sucesso, bom trabalho para todos os chefes e chefes. A gente sabe que o trabalho não é fácil nesse tempo de pandemia. Não vai ser simples administrar, né, diferentes calendários, híbrido, mas esperamos realmente que tenham muito sucesso, boa sorte, bom trabalho, se cuidem também, né? Importante nos cuidarmos desse momento difícil, e ficamos à disposição todos, né, que participaram aqui, agradecemos, e eu entendo que podemos encerrar então a reunião, né, pessoal, descansar um pouco também. Muito obrigado a todos, bom trabalho e até mais.